Algo foi registrado. Algo foi medido e depois guardado sob chave. Sem imagens públicas, sem dados divulgados, sem conferências de imprensa, apenas silêncio. O telescópio espacial James Webb apontou para ele, capturou-o, analisou-o em infravermelhos e depois selou os resultados. Quando questionado sobre o motivo por que nem ele tem acesso ainda, demora tempo para os dados chegarem. Provavelmente levará 1 ou 2 meses para eles redigirem um novo artigo sobre o assunto. Assim, talvez no início de outubro, possamos ver o paper. Princípios de outubro. Esse é o momento mais precoce em que poderemos descobrir o que este objeto realmente é. Mas o objeto já está aqui. Então, voltamos a perguntar se não há nada de estranho, por que os dados estão bloqueados? E por que isto continua a acontecer? Não é a primeira vez que tal ocorre. O James Webb já avisou objetos misteriosos antes, gravou-os e depois desapareceu por trás de um muro de tecnicismos. Um silêncio que não é mero silêncio. É organizado, planeado, incorporado no próprio sistema. Porque, contrariamente ao que o público pensa, o telescópio espacial James Webb não pertence só à NASA. É gerido por um consórcio de investigação privado, o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. E as pessoas que decidem o que se vê não são as que imaginas. Não são eleitas. Não são transparentes. São cientistas, mas também guardiões. Assim funciona. Todos os anos, algumas instituições afortunadas recebem tempo com o telescópio. Enviaram propostas, extensas, complicadas, redigidas em linguagem científica codificada, e se aprovadas, obtêm acesso exclusivo aos dados. Isso mesmo, telescópio público, resultados privados. Durante meses, por vezes até um ano inteiro, só a equipe original pode examinar o que o James Webb observou. Podem publicar, ocultar, optar pelo silêncio. E com o 3i Atlas, foi precisamente isso que fizeram. Uma equipe liderada por Martin Cordineira apresentou uma proposta. Foi aceite. Eles examinaram o objeto em infravermelhos, recolheram um cubo espectral completo, mais de 40 gigabytes de dados brutos. E depois trancaram tudo. 3 meses de embargo, o mínimo permitido para este tipo de observação. E eles usaram-no. Poderiam ter partilhado. Com um clique, poderiam ter tornado público, mas não o fizeram. Por que razão uma equipa de cientistas, ao observar um dos poucos objetos interestelares alguma vez detectados pela humanidade, optaria pelo segredo? Dirão que é rotina, que precisam de tempo para analisar, que merecem prioridade na publicação. Mas isto não é uma galáxia longínqua ou uma estrela gélida. É um visitante que agora atravessa o nosso sistema solar. E quando partir, não regressará. Será mesmo só questão de prestígio acadêmico? Ou há algo nos dados que eles ainda não estão preparados para esclarecer? Porque aqui está o que não faz sentido. Outra proposta, de uma equipa diferente liderada por Matthew Pellico, usou o tempo do diretor para observar o mesmo objeto e esses dados foram tornados públicos de imediato. 2 observações, mesmo telescópio, mesmo objeto, uma trancada, outra libertada. Qual a razão da diferença? O que viu a primeira equipa que a segunda não viu? Não são só os dados que intrigam. É o percurso. A maioria dos objetos interestelares entra no nosso sistema como ervas cósmicas rodopiantes atiradas para o caos gravitacional, varrendo o espaço a ângulos íngremes e imprevisíveis. Chegam velozes, saem ainda mais depressa. Mas o 3i Atlas é distinto. A sua órbita é retrógrada, o que significa que se move contra a direção dos nossos planetas. Já disse raro. Mas depois torna-se mais estranho. Está quase alinhado com a eclíptica, apenas 5 graus desviado do plano onde a Terra, Marte, Júpiter e todos os planetas principais orbitam. Esse grau de alinhamento é estatisticamente invulgar. A maior parte dos detritos interestelares chega em alta velocidade de cima ou de baixo, aleatória, indomável. Mas o 3i Atlas entra como uma sonda, plano, estável, premeditado. E há ainda o trajeto que segue. Marte, depois Vênus, depois Júpiter.
3 encontros planetários nessa sequência exata. Como se estivesse a recolher amostras do sistema solar interior. Marte, o deserto avermelhado, Vênus, o mundo infernal, Júpiter, o gigante gasoso. Um passeio pelos extremos. Não só a sequência é rara, como vai contra o fluxo natural da gravidade, não caindo para dentro, não sendo atraído. É como se o 3 e na Atlas tivesse escolhido o seu caminho. A.V.I. Loeb, astrofísico de Harvard e provocador cósmico, não passou isto ao lado. Fez os cálculos. Avaliou as probabilidades desta trajetória, desta proximidade planetária e deste timing ocorrerem por puro acaso. 1 em 20.000. A trajetória é muito invulgar. Alinhada com a órbita da Terra. O timing aproxima o de Marte, Vênus e Júpiter. A chance de isso ser coincidência? 1 em 20.000. E recorda-te, isto não é alguma teoria conspiratória do TikTok. É Harvard, revisto por pares, publicado, debatido, sim, mas não ignorado. Ainda assim, a resposta da ciência convencional, silêncio, encolheres de ombros, rejeição. Dizem que é coincidência, que objetos assim seguem dinâmicas naturais, não intenções. Mas sejamos francos, 3 visitantes interestelares em apenas 8 anos, após séculos de silêncio cósmico, Oumuamua, Borisov, agora Atlas. Cada um com anomalias. Cada um a chegar discretamente, rápido demais para capturar, tarde demais para questionar o que mudou. Terão estes objetos interestelares sempre nos visitaram sem sermos notados, ou será que estamos agora a entrar numa zona da galáxia onde as coisas se aproximam mais? E se for assim, o que mais estará por aí? Porque isto não é mero acaso. É um padrão. O mesmo corredor, o mesmo ângulo, a mesma coreografia. Um cometa é aleatório. Detritos são caóticos. Mas o 3 e Atlas parece planeado, uma trajetória de voo, uma sonda, um escaneamento. E se estiver a escanear, então alguém ou algo pode estar a escutar. O objeto está aqui agora, em movimento, e em breve partirá. O 3 e Atlas avança a quase 60 km por segundo, veloz o suficiente para escapar completamente à gravidade do Sol. A sua órbita é hiperbólica. A sua trajetória é aberta. Nunca regressará. E pior, estamos prestes a perdê-lo de vista. No final de outubro, o 3 e Atlas atingirá o periélio, o ponto mais próximo do Sol. Nessa altura, será mais ativo, mais instável, libertando poeira, gelo, gás, expondo a sua composição interna ao calor solar intenso. Mas não o veremos, pois da perspectiva da Terra, estará diretamente atrás do Sol, oculto, bloqueado, invisível, um apagão cósmico. Para telescópios terrestres, é uma zona completamente morta. Para o Hubble, que orbita a Terra, o brilho será cegante. Até o Webb, posicionado a 1 milhão de quilômetros na L2, tem limitações de apontamento para não danificar os seus óticos. O momento não podia ser mais infeliz. Esperamos anos, décadas por visitantes interestelares. E agora, quando um chega com brilho suficiente, proximidade adequada, mistério em abundância, perdemo-lo. Exatamente quando poderia revelar-nos tudo. Mas resta uma réstia de esperança. 2 sondas já em voo aproximar-se mais do 3 e Atlas do que qualquer outra coisa. A missão Psyche da NASA, rumo a um asteroide rico em metais, e a Juice da ESA, direta às luas geladas de Júpiter. Ambas passarão a 0,3 a 0,4 unidades astronômicas do objeto no seu pico de atividade. Perto o suficiente para observar, talvez até estudar. Mas há um senão. Nenhuma foi projetada para isto. Para observar o Atlas, teriam de desviar-se, gastar combustível, alterar o curso, arriscar o fracasso da missão. No espaço profundo, cada manobra é uma aposta. Cada quilograma de propelente é essencial para a sobrevivência. Então, arriscar-se-ão? Essa escolha cabe às equipas de missão, engenheiros, administradores, pessoas que talvez não achem este objeto merecedor do risco. Mas e se for? E se esta for a nossa única oportunidade de ver um visitante interestelar de perto?
de captar imagens em tempo real, analisar poeira, luz, estrutura, não só de longe, mas da própria sombra do objeto. Há ainda outra possibilidade, radical. O AVI Loeb sugeriu usar a Juno, que orbita Júpiter atualmente, para uma manobra de funda de última hora em direção ao 3 e Atlas. No papel, é viável. Com um impulso perfeitamente cronometrado, a Juno poderia interceptar o objeto no início de 2026. Seria a primeira vez que perseguimos um visitante de outra estrela. Mas na prática, o motor principal da Juno está danificado. O combustível é escasso, e a missão já está no limite. A maioria considera a ideia uma fantasia. Demasiado arriscada, demasiado tardia. Mas se funcionasse, só uma vez, seria histórico. Porque, uma vez que o Atlas passe Júpiter, acabou. E esbate-se. A sua coma encolhe. O seu espectro dissolve-se no ruído de fundo do espaço profundo. E depois é só mais um ponto, mais um fantasma, perdido no vazio. Ficaremos a olhar para os nossos discos rígidos, a questionar o que deixamos escapar. Porque no espaço não há recuo, nem segundas oportunidades, só movimento e silêncio. Assim estamos nós, com o telescópio mais avançado que a humanidade construiu. Apontado para um visitante de outra estrela. E o que obtemos? Nada. Não porque falhou. Não porque os dados foram corrompidos, mas porque alguém, em algum lugar, optou pelo silêncio. Dizem que é protocolo padrão. Dizem que é questão de prioridade científica, de dar tempo aos investigadores para publicarem. Mas isto não é um quasar distante. Não é uma estrela a nascer há 10 mil milhões de anos-luz. Isto está aqui agora, dentro do nosso sistema. E o relógio avança. Os dados existem. Os espectros existem. Os mapas infravermelhos de alta resolução são reais e estão trancados. Talvez mostrem nada. Só poeira, gelo, rocha. Mas talvez não. Talvez o que o James Webb detectou nessa assinatura infravermelha apertada, nesse pico espectral tênue, fosse algo que não devíamos ver ou para o qual não estamos preparados. Talvez não se trate de esconder os dados. Talvez seja de ganhar tempo, para explicar, preparar, reescrever a narrativa antes de o público a ouvir crua. Porque e se a verdade não for científica? E se for existencial? E se algo estiver por aí, não só de passagem, mas a observar? E se isso acontecer há mais tempo do que imaginamos? Antigamente, acreditávamos que o universo era calmo, vazio, previsível, mas essa ilusão desvanece, e resta-nos só o desconhecido. Pergunte a si mesmo, se isto não for um encobrimento, por que parece-o? E se o céu for mesmo silencioso, por que nos dizem constantemente para não escutar? Se continua a ouvir, a observar, a questionar o que há lá fora, subscreva o desconhecido cósmico. Deixe um rasto, porque o silêncio não durará. Durar eternamente, e o visitante seguinte talvez nem se anuncie à porta. Música.